E aí, vamos lá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está retomando a continuidade da aula 1, né, em um outro momento, né? E para você que eu já tinha dado bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente possa continuar então da onde paramos, beleza? Vou compartilhar aqui a tela só para que a gente possa fazer aqui uma análise de onde nós paramos. Deixa eu ver aqui para não ficar acima do negócio o que está escrito, né? Reforço que esse material você já tem acesso, é o mesmo PDF que você acessou logo lá na aula 1, na descrição da aula 1, onde você segue o passo a passo para conseguir baixar, utilizando ali do e-mail que você fez a compra, tem tudo ali explicadinho, tudo bem? Só para a gente poder recapitular aqui, né? Nós enfrentamos os temas conceito do direito penal, ciência, direito penal, criminologia e política criminal, particularidades do direito penal, função do direito penal, as velocidades do direito penal e paramos aqui. Nós iniciamos, na verdade, sistemas ou modelos de direito penal, porém nós não demos continuidade, que foi o último tópico que nós enfrentamos, né, no bloco anterior. Antes da gente falar sobre o bloco anterior, já ressalto que entre esse bloco e o bloco anterior tem um exercício de fixação, tá? A proposta desse exercício de fixação é que você possa fazer uma espécie de um quiz. E ali naquele quiz, você vai perceber que eu disponibilizei uma notícia, na verdade, um artigo publicado no Conjur, né? Para você poder treinar ali uma espécie de uma interpretação de texto, e quiz tem 10 perguntinhas de múltipla escolha, para que você possa não só conhecer aquilo que foi colocado nesse artigo, acerca aí das críticas relacionadas ao direito penal, mas também que você possa treinar. Então, não é um exercício de fixação voltado para os temas específicos dessa aula, tá? Nós vamos ter esse momento ainda, se eu não me engano, no final desse material tem questões nesse sentido, mas eu acho interessante você poder fazer, até para que eu possa ver como que está a sua evolução. Tudo bem? Bem tranquilo de fazer. Conforme as coisas vão acontecendo, conforme as aulas, os temas vão evoluindo, eu vou disponibilizando outras curiosidades, alterações legislativas, jurisprudências e por aí vai. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando prosseguimento. Tudo que você está vendo rabiscado aqui é porque nós já conversamos nas aulas anteriores, tá? É o mesmo material. Deixa eu ver onde nós paramos. Ó, tudo que está rabiscado nós já conversamos. Nós paramos aqui, ó. Sistemas ou modelos de direito penal. Lembrando que nós ainda estamos falando da aula 1, né? Então, para nós recapitularmos, nós falamos na aula anterior, no bloco anterior, né? Tudo que nós estamos falando ainda é do material da aula 1, que entre a criminologia e o direito penal se interpõe a política criminal, né? Que transforma os conhecimentos da criminologia em opções concretas de atuação para o controle da criminalidade. A política criminal converte a experiência criminológica em proposições, tá? Dentre essas proposições, nós temos o abolicionismo penal, o minimalismo penal, também conhecido como garantismo, vamos colocar assim, né? Não necessariamente conhecido como garantismo, mas que se alinha muito ao que se pensa, ao que se defende, na verdade, no garantismo penal. Dentro desse contexto do minimalismo penal, nós temos teoria gnóstica, né, a justiça restaurativa, e ficamos de falar sobre direito penal máximo, né, enfatizando aí a tolerância zero e o direito penal do inimigo. Alguns tópicos do que nós temos aqui, nós tínhamos conversado brevemente logo no início da aula anterior, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre sistemas ou modelos do direito penal, nós estamos fazendo uma análise sobre um aspecto crítico daquilo que se iniciou enquanto análise da dogmática. E para tudo na vida, nós vamos conseguir visualizar pontos radicais, né? E no nosso caso aqui, os extremos radicais, nós vamos ter a galera que defende direito penal máximo e a galera que defende o abolicionismo penal. Entre o direito penal máximo e o abolicionismo penal, nós temos outras teorias com desdobramentos, tá? Só para a gente poder recapitular brevemente, quando nós falamos sobre o direito penal máximo, nós estávamos conversando, sinalizando, né, lá no início da aula, sobre
as doutrinas, né, o sistema, os modelos que defendem aquilo que nós conhecemos como olho por olho, dente por dente, uma noção mais próxima da vingança. Não exatamente nesses termos, mas, tá? No que tange a possibilidade de flexibilização ou até mesmo eliminação de garantias e direitos fundamentais, né, em detrimento de resguardar, proteger, tutelar, né, fazer valer a norma, né, proteger a norma, a eficácia da norma. Nós ainda vamos especificar um pouco mais sobre isso nos bloquinhos aqui, nos esquemas seguintes das próximas páginas. E nós começamos esse tópico aqui no bloco anterior falando sobre a abolicionismo penal, que é o outro extremo, né, desses sistemas. E a galera que vai defender o seguinte: olha, do jeito que tá, não vai rolar, né? O direito penal traz ali toda uma ideologia, né, que muito mais fomenta, estigmatiza, seleciona, acelera as carreiras criminais, né? Do que de fato promove a ressocialização, né? Então, conforme nós temos aqui no nosso material, né, o abolicionismo penal defende o fim do sistema penal ou de alguns de seus aspectos, como a pena de prisão, em razão de seus efeitos deletérios. Já que o sistema penal é estigmatizante, né, seletivo, acelerador de carreiras criminais e incapaz de promover ressocialização, sugere-se que ele seja extinto. Então, por isso que é abolicionismo penal, porque o objetivo aqui, aquilo que se defende, é de fato acabar com o direito penal, abolir o direito penal, tá? Que seja aí então pensado em medidas alternativas, porque do jeito que tá, não está resolvendo tanto. É claro que a forma como eu estou explicando é mais para você poder decorar, tá? Tem todo aí uma descrição, uma linguagem apropriada acerca do abolicionismo penal trabalhados na doutrina. Mas como o meu objetivo aqui é apresentar um curso intensivo até para você poder resgatar determinados temas, né, e fazer conexões quando for o momento ali, o seu autoestudo em relação à doutrina, eu tento, não vou dizer simplificar, mas facilitar aí a linguagem nesse contexto. Beleza? Tô falando rápido porque nós já tínhamos conversado na aula anterior. Na aula anterior, no bloco anterior, na verdade, nós também conversamos sobre o minimalismo penal, né? O minimalismo penal, ele está ali, se a gente for fazer uma régua, né, um panorama, o minimalismo penal está no meio do caminho. O minimalismo penal, deixa eu botar aqui minha câmera mais para cima para não atrapalhar você. O minimalismo penal vai englobar teorias, sistemas e modelos que vai defender o seguinte: olha, nós precisamos pensar em um sistema onde o direito penal ele seja demandado o mínimo possível. Aquilo que nós conhecemos, inclusive, fazendo referência, né, à intervenção mínima de quem? Do Estado. Cabe ao Estado o direito de punir, porém o Estado não pode punir de toda forma, a qualquer custo, né, de qualquer jeito. Né? Então, por isso que nós falamos sobre intervenção mínima, que nós vamos falar muito sobre isso nas próximas aulas, em especial nas aulas de princípios. Tá? Então, quando a gente pensa no Estado onde vai intervir o mínimo possível, nós conseguimos associar, de alguma forma, a noção de minimalismo penal. Mínimo porque o objetivo vai ser garantir, tutelar direitos fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais, tá? Minimalismo penal entende que o direito penal é um mal necessário. É como se fosse assim, ruim com ele, pior sem ele, né? É inafastável que os direitos humanos sejam, né, o fundamento de todo o sistema penal, né? Propugna a aplicação de sanções alternativas à pena privativa de liberdade, sempre que for possível, tá? E aí, qual que é a diferença, então, do minimalismo para o abolicionismo em síntese aqui? O abolicionismo, ele defende, de fato, a extinção, a abolição, e por isso o abolicionismo, do direito penal. Né? Então, as medidas alternativas não serão plano B, serão plano A, vamos colocar assim, tá? Pelos motivos que nós já enfrentamos. Já no minimalismo penal, não. É como se o minimalismo penal estivesse olhando para a galerinha lá do abolicionismo e falasse assim: olha, a sua ideia, né, no papel ela é interessante, só que a sociedade teria que evoluir
muito, vamos colocar assim, a humanidade, a civilização teria que evoluir muito a ponto de não precisarmos mais do direito penal. Então, na teoria funciona muito bem, porém na prática isso chega a ser utópico, é um sonho, né? Mas a galera do minimalismo penal também critica a galera do direito penal máximo, dizendo o seguinte: não vai rolar violar direitos e garantias fundamentais no intuito de defender esse discurso de que a norma, a eficácia, a força da norma deve ser protegida, né? Deve fazer valer de fato na prática, tá? Então o minimalismo ele vai estar ali no meio do caminho, falando o seguinte, que o direito penal então exista, porque não tem outra opção, né? Exista atingindo, né, atendendo, intervindo o mínimo possível naquilo que de fato é necessário, tá? Guardem aí essa questão do minimalismo penal, porque isso vai ser importante quando nós estivermos falando sobre princípio da intervenção mínima. Tá? Feitas essas considerações iniciais, nessa brevíssima revisão, nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Veja que nosso material tem 17 páginas, tá? Eu não monto slide, mas eu acredito que esse formato de material, de roteiro, ajuda bastante na hora que você for revisar, em paralelo à leitura da doutrina. Sempre reforço que as nossas aulas, né, o material não tem por objetivo substituir doutrinas, não tem como fazer isso, né? Mas, como eu falei, serve para a gente sistematizar, enfrentar os principais pontos, né? E com esse material você vai ter ali uma facilidade maior para quando chegar o seu momento de fazer questões e também ler a doutrina em paralelo. Tudo bem? Bom, quando a gente fala, continuando, né, sobre minimalismo penal, a doutrina vai fazer essa explicação, né, vai conceituar o minimalismo penal, mas vai apontar outras teorias, outras duas teorias, né, vai enfatizar duas outras teorias, como se fossem desdobramentos do minimalismo penal, né? São teorias que beberam da fonte do minimalismo penal para defender o que defende. E aí nós vamos ter a teoria gnóstica, né? E nós vamos ter a justiça restaurativa. Não sei se você já ouviu falar sobre essa nomenclatura teoria gnóstica no contexto do direito penal, mas muito provavelmente você já ouviu falar sobre justiça restaurativa. Tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que pensar que quando a gente pensa em agnóstica ou agnóstico, é aquilo que está no meio do caminho. A pessoa nem acredita, mas nem desacredita, né? Se a gente fizer uma analogia em relação a crenças, a pessoa nem é crente no sentido de crer, né? A pessoa nem é crente, não tem viés aí em relação a determinadas crenças, não possui crenças, mas também não é ateu, se a gente fizer uma analogia aqui. Então, o agnóstico é o meio do caminho, né? Ele nem acredita, no nosso contexto aqui, a teoria, no caso, aos sistemas, no direito penal em si, mas também não desacredita. Então, fica ali no meio do caminho. Em síntese, nós vamos ter o seguinte: a teoria gnóstica, né, está relacionada à ausência de sentido do direito penal, que não se presta a resolver problemas sociais, mas está a serviço da vingança estatal, tá? Então, a primeira coisa que ele vai trazer é uma crítica em relação ao direito penal. A primeira coisa que a teoria vai trazer é uma crítica em relação ao direito penal, que na prática, o direito penal não está muito preocupado em resolver problemas sociais. Gente, tudo que nós estamos conversando aqui é sobre um aspecto crítico, tá? Sobre um aspecto muito mais criminológico do que dogmático. E quando se faz uma análise do direito penal a partir dessa teoria, o que se conclui inicialmente, a partir de uma crítica, né, é que o direito penal nada mais está a serviço da vingança estatal, né? E aí, nesse mesmo raciocínio, a teoria gnóstica vai defender que não há como se justificar o direito penal que deve ser contido e reduzido o máximo possível. Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é que quem defende a teoria gnóstica está ciente, como nós falamos anteriormente,
de que o direito penal ele é sim um mal necessário, sabe, tem consciência da intervenção mínima, tá? Mas ele defende, né, os defensores da teoria agnóstica vai falar o seguinte, olha, beleza, minimalismo penal, mas na prática, cuidado, né? Na prática é isso aqui que acontece, tá? Então ele nem desacredita no minimalismo penal, né? Vamos colocar assim, naquilo que se propõe, mas ele dá uma chacoalhada, ele traz para a realidade, ele traz aquela crítica de que assim, vamos defender o minimalismo penal porque é o que tem, mas cuidado, na prática, tá? O direito penal não está lá muito preocupado, né, em resolver problemas sociais, né? Mas sim está a serviço do serviço, perdão, mas está a serviço da vingança estatal, né? E não há como se justificar o direito penal que deve ser contido e reduzido o máximo possível, né? Quem vai defender em específico, quem vai estar mais alinhado a essa linha de raciocínio é o Zaffaroni, né? Eugênio Raul Zaffaroni e o Nilo Batista, tá? Eles também estão dentro desse contexto de minimalismo penal, só que eles têm uma teoria e um pensamento que se desdobra do minimalismo penal. Tanto é assim que Zaffaroni ele tem uma obra chamada, se eu não me engano, Em Busca das Penas Perdidas. E aí, o Zaffaroni ele vai fazer menção lá no seu prefácio, se eu não me engano, ele faz uma menção a Husserl, né? Husserl é um dos doutrinadores, dos pensadores, juristas, enfim, que defende, de fato, ali esse contexto do minimalismo, enfim. E aí, se eu não me engano, o nome do livro do Husserl é Penas Perdidas, algo nesse sentido. E aí o Zaffaroni traz aí Em Busca das Penas Perdidas, tá? Depois eu posso buscar mais sobre essa temática e reforçar esses nomes nas próximas aulas, tá? Justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um modelo alternativo, né, e não complementar de resolução de conflitos, que se afasta da tradicional preocupação exclusiva com a violação da norma, com a violação... Peraí que me perdi. É um modelo alternativo e não complementar de resolução de conflitos, que se afasta da tradicional preocupação exclusiva com a violação da norma penal para focar na análise do dano efetivamente causado à vítima e a responsabilidade do autor do delito, verdadeiros protagonistas da resolução do conflito. Possui as seguintes regulamentações. Aí nós vamos ter a resolução 225 de 2016 do CNJ, a resolução 2002 de 2012 da ONU, né, e a diretiva 2012/29 aí da União Europeia, tá? Aí vamos lá. A justiça restaurativa enquanto modelo alternativo, que você fica até mais fácil de visualizar aí no processo civil, no sistema multiportas, mediação, conciliação e por aí vai, né? A justiça restaurativa, quando trazida para o direito penal, ela enfrenta aí alguns desafios, porque a depender do que vai ser debatido, a gente não consegue restaurar. É muito mais fácil, vamos pensar assim, pelo menos particularmente eu penso dessa forma, é muito mais fácil pensar em restaurar algo quando a gente não está falando de crimes que tenham violência ou grave ameaça, né? Crimes que você consegue de alguma forma voltar ao status quo. Então, por exemplo, se foi um contexto de crime patrimonial que não tem violência ou grave ameaça, né? Se foi um crime de lavagem de dinheiro, se foi algo nesse sentido, né, que você tem como fazer um acordo, né? E a gente consegue pensar aí, por exemplo, no acordo de não persecução penal e na colaboração premiada, delação premiada, ainda faz sentido. Mas quando a gente pensa em crimes de alta periculosidade, onde o agente ele consegue, de alguma forma, atingir a vítima ou a coletividade, causando um potencial dano, a justiça restaurativa já se torna
um pouco mais desafiadora, tá? Mas é uma coisa que se defende, é uma coisa que existe, e uma vez defendida, ela se enquadra nesse sistema do minimalismo penal quando pensada dentro do contexto do direito penal, tá? Bom, direito penal máximo. Direito penal máximo, né, considera que o direito penal é um instrumento eficaz para combater o crime. Então, antes de qualquer coisa, quando a gente pensa no direito penal máximo, o principal discurso é combate ao crime. Além, claro, de falar sobre a necessidade de proteger a validade da norma, a eficácia da norma. Mas como a gente pensa no direito penal mesmo, de fato, nós estamos pensando aí nesse discurso combate ao crime. A depender de como esse discurso ele é manejado, a gente tem de visualizar que na grande maioria dos discursos de combate ao crime, nós vamos ter discursos, vou botar discurso, né? Altamente punitivista. E se a gente pensa em discurso altamente punitivista, isso já começa a fazer sentido quando a gente pensa em direito penal máximo, né? Buscando na eficiência, na eficácia do direito penal. E aí, por isso que algumas doutrinas vai fazer referência ao eficientismo penal, tá? Então, continuando. Considera que o direito penal é um instrumento eficaz para combater o crime, né? E guarda íntima conexão com o neoliberalismo, né? É uma linha penal de mão dura, tá? Nesse contexto, nós vamos ter tolerância, o desdobramento, né? Enquanto teoria da tolerância zero e direito penal do inimigo, tá? Nesse contexto aqui, nós vamos ter enquanto um dos expoentes, o James Wilson, né, dos Estados Unidos, onde, em sua obra Pensando sobre o Direito, né, de 1975, ele defendeu o que se chamou de realismo de direita, né, realismo penal duro ou simplesmente realismo criminológico. Para ele, era necessário impor penas duras aos reincidentes, né? Pois os cidadãos são impacientes com argumentos que o crime somente pode ser prevenido com o combate à pobreza e reformas das prisões. Então, veja bem, até aqui, o que o James Wilson defendia? Olha, nós precisamos, de fato, impor penas duras, porque a sociedade, porque quando ele fala em cidadãos, ele está pensando na sociedade e não está incluindo os próprios criminosos. Vamos pensar dessa forma. Quando ele coloca que os cidadãos são impacientes, está pensando, olha, a sociedade, as pessoas que não cometem crimes, que é o que se espera que seja a grande maioria, elas não estão mais aguentando ouvir, tá? Que para se combater o crime, nós temos que atuar anteriormente no combate à pobreza, né? E reformar a prisão. Então, o argumento preventivo ou o argumento ressocializador, né? Para essas pessoas, de acordo com James Wilson, não são mais argumentos sustentáveis, né? Essas pessoas defenderiam, então, de acordo com James Wilson, penas mais duras, em especial a pessoas reincidentes, tá? James também propugnou a implantação da teoria das janelas quebradas. Era necessário punir mesmo as menores incivilidades, já que elas seriam apenas o símbolo de uma deterioração maior. Surge essa teoria na década de 1980 nos Estados Unidos e também na Inglaterra, né? Uma onda, olha aqui, punitivista, que se denomina movimento de lei e ordem, né? Também conhecido como Law and Order, movimento conservador neo-retribucionista, que recomenda penas mais longas e mais duras ou até mesmo a pena de morte, diminuição da discricionariedade do juiz, excessivo rigor do cumprimento da pena privativa de liberdade, ampliação das possibilidades da prisão provisória. Tá? Então, isso aqui é o que foi debatido a partir da obra do James Wilson. Em 1994, Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York,
também conservador, ele começa a empregar o nome tolerância zero, seguindo esses ensinamentos. Então, você começa a perceber que sempre tem um ponto de partida e as pessoas vão se desdobrando, acrescentando, retirando algumas particularidades da teoria anterior para poder, na sua ideia inicial, aprimorar essas teorias ou inovar acerca dessas teorias, tá? Bom, dentro desse contexto nós temos também o direito penal do inimigo. Muito provavelmente você já deva ter ouvido falar mais do direito penal do inimigo do que, por exemplo, da tolerância zero quando a gente pensa no contexto penal. De acordo com a teoria penal do inimigo, essa teoria que foi desenvolvida pelo Gunther Jacobs, lembra lá do Gunther Jacobs, né? Na aula nós falamos anteriormente sobre... Deixa eu botar aqui para não confundir com direito penal máximo. Nós tínhamos falado sobre... Peraí, tá muito ruim isso aqui. Nós conversamos lá atrás sobre Klaus Hoxie e nós falamos também do Gunther Jacobs, tá? Quando nós falamos sobre Hoxie, nós falamos sobre o funcionalismo teleológico. E quando nós falamos sobre Jacobs, lá atrás, nesse mesmo material, nós falamos sobre o funcionalismo sistêmico. Tá? E aí, quando nós conversamos sobre o funcionalismo sistêmico, eu tinha reforçado, olha, quando nós voltarmos a falar sobre Jacobs, nós vamos associar essa ideia do funcionalismo sistêmico em razão... deixa eu descer aqui a câmera para não atrapalhar vocês. Pronto. Nós vamos perceber com mais clareza que nesse contexto o que o Jacobs acaba defendendo, vamos colocar assim, nada mais é que o direito penal do inimigo. E aí ele vai interpretar que inimigo é aquela pessoa que se afasta daquilo que ficou combinado, do acordo, do pacto social. Que viver em sociedade, claro, é defender pelos seus direitos, mas respeitar os seus deveres, sobretudo a lei. E aí a pessoa que infringe a norma, a pessoa que vai contra a lei, se coloca às margens da sociedade. E aí por isso que surge a nomenclatura marginalidade ou marginalizado, tá? Inimigo, porque ele vai fazer um paralelo com um contexto de guerra, né? O que é o contexto de guerra? É a pessoa, né, que ao violar a soberania, as leis, os valores, as crenças daquela sociedade, está no polo oposto querendo prejudicar aquela sociedade, se a gente for resumir dessa forma. Então, em relação ao Jacobs, nós temos assim, teoria desenvolvida pelo alemão Gunther Jacobs em sua obra Direito Penal do Inimigo, em 1985. Defende a distinção entre cidadãos e inimigos, tá? O inimigo é aquele que se afasta de maneira duradoura e decidida do direito. No direito penal do inimigo, a pena tem caráter de prevenção especial negativa. O Estado não deve tratar o inimigo como pessoa, já que isso vulneraria o direito à segurança das demais pessoas. A punição dos atos preparatórios, que nós vamos ver que no nosso direito penal brasileiro a gente não, em regra, né, não se pune os atos preparatórios, as extensas penas privativas de liberdade, a prisão preventiva, a interceptação telefônica, os agentes infiltrados, a incomunicabilidade entre presos e seus defensores são exemplos de regulação típica do direito penal do inimigo, né? É considerado a terceira velocidade do direito penal, que também já conversamos anteriormente. E aí pensa comigo, se nós estamos defendendo, ou melhor, se a nossa Constituição defende que vivemos num Estado democrático de direito, significa que a nossa Constituição aponta diretrizes
que repudiam o direito penal do inimigo. Porque a Constituição ela não vai fazer distinção de quem sejam os cidadãos. Inclusive, vai reforçar o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como é que nós vamos tratar uma pessoa enquanto inimiga, né? Se ela faz parte daquela sociedade e se ela também possui direitos e garantias fundamentais, as quais têm que ser observadas conforme a Constituição. Não faz sentido. Mas, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa naquilo que o Jacobs defende, né, começa a fazer sentido a partir dessa perspectiva. Não que a gente tenha que abraçar essa linha de raciocínio, porque ela não é coerente, né? Ela não, caso isso estivesse de forma expressa no Código Penal, não teria sido nem recepcionada, né, pela Constituição, tá? E quando a gente fala sobre direito penal de terceira velocidade, é aquela velocidade que nós conversamos, que o tempo do Estado é o tempo que o Estado leva para punir. A primeira velocidade, ela é mais lenta do que a segunda, e a segunda, consequentemente, é mais lenta do que a terceira, sendo, então, a terceira mais rápida do que todas e a primeira mais lenta do que todas. A primeira é menos célere, mais lenta, né? É menos célere, porque tem como objetivo resguardar, proteger, observar direitos e garantias fundamentais. Até porque a primeira velocidade do direito penal está atenta ao fato de que será aplicada a pena privativa de liberdade. E a liberdade enquanto direito e garantia fundamental, né, ela só pode ser cerceada, né, depois do trânsito do julgado de um processo que foi devidamente legal, né, um devido processo legal, né, mediante contraditório, ampla defesa, né. Já a teoria de segunda velocidade, ela está entre uma e outra, ela vai dizer o seguinte: olha, vamos pensar em penas alternativas. Não vamos pensar aí em penas privativas de liberdade. A gente pensa, vamos fazer um combinado, a gente pensa em penas alternativas, beleza? Beleza. Como nós estamos falando de penas alternativas e não de prisão, nós não vamos precisar atingir um direito fundamental nesses termos. A gente pode fazer ocorrer esse processo de forma um pouco mais célere, né? E naquilo que for possível, se for necessário, a gente relativiza alguns direitos e garantias fundamentais, tá? Veja que a primeira não relativiza, não flexibiliza e não elimina, né? É por isso que demanda de tempo maior, né? Tem que ter um razoável. Um processo penal, ele não pode demorar nem tempo demais, nem pode ser rápido demais. Não pode ser rápido demais, porque se for rápido demais, como que vai ser efetivamente processado, julgado, observados, né, o contraditório, a ampla defesa e todas essas garantias. E se for demorado demais, se a gente pensa, por exemplo, na pessoa que já está presa, ainda que preventivamente, ela tem a intenção de que seja resolvido o mais rápido possível, mas sem violar, claro, os direitos dela, né? E ainda que nós estejamos falando da pessoa que não está presa, nós também não podemos dar margem a um processo que venha a prescrever, né? Então não pode demorar muito, mas também não pode ser rápido a ponto de não dar tempo de observar direitos e garantias fundamentais. Já a terceira, que é o ponto que nós estamos aqui, vai defender o seguinte: sim, nós vamos defender pena privativa de liberdade, nós vamos defender penas mais duras, nós estamos diante de crimes considerados graves, tá? Se nós tivermos que eliminar ou flexibilizar direitos e garantias fundamentais, nós vamos fazer isso, tá? Porque isso aqui não é bagunça. Claro que não desse jeito, só precisa gravar. Porque isso aqui não é bagunça. Então, até porque, se nós não fizermos dessa forma, a norma perde sua força, sua eficácia, né? E, considerando que a pessoa que infringiu a lei não é considerada cidadão, ou, melhor dizendo, a pessoa não é considerada cidadã, né? Porque se ela infringiu a lei de acordo com a terceira velocidade, ela se coloca num polo de inimiga da sociedade. A terceira velocidade estaria, então, mais alinhada ao direito penal do inimigo, tá? Então, são essas conexões que a gente precisa fazer para poder conseguir compreender desde que nós começamos a aula até
esse ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação aos sistemas. Bom, não tem. Agora vamos lá. Esse é o momento que a gente fala sobre tópicos que não têm relação direta com o exame de ordem, caso você esteja pensando e preocupado com o exame de ordem. Não é que não caia, não é que não vá ter perguntas no exame de ordem se referindo a crime organizado, até porque nós temos lei 12.850/2013, se eu não me engano, que vai falar sobre crime organizado, tá? Mas a forma como nós vamos abordar aqui, exatamente como vai abordar aqui, tende a cair em questões discursivas de concursos de alto rendimento ou provas orais de concursos jurídicos, né, carreiras jurídicas de alto rendimento, tá? E aí nós vamos conversar sobre criminalidade organizada e crimes de colorinho branco, né? E aí por isso que eu coloco para vocês o aprofundamento para concursos de alto rendimento. Toda vez que tiver uma temática que destoa em relação à grande maioria das provas, dos exames, da prática, eu faço essa ressalva, né, esse alerta. Nós vamos ver então, vamos passar pelo viés da sociologia, porque quando a gente pensa em crime de colorinho branco, inevitavelmente a gente pensa nas escolas sociológicas, né, numa vertente criminológica a partir da sociologia criminal. Vamos falar também sobre a teoria do domínio do fato, que é um outro tema que é cobrado em concursos de alto rendimento, né? E nós vamos falar sobre direito penal negocial. Deixa eu ver se tem mais algum outro tópico que seja relacionado a concursos de alto rendimento. Justiça restaurativa, da forma como vai ser abordado nesse tópico, também ele é muito comum em concursos de alto rendimento. E aí a gente parte para a fonte do direito penal, que já volta aí para a temática comum que cai tanto em concurso quanto no exame de ordem. Beleza? Bom, então, dito isso, deixa eu ver aqui, só um minuto, deixa eu voltar onde eu estava. Aqui. Então, veja que o nosso material está bastante organizado para que você possa saber o que vai tratar cada tópico e o que se encaixa como e aonde, né? Então, nesse bloco, nós finalizamos o último tópico do bloco anterior. Nós falamos sobre sistemas e modelos do direito penal, e isso vai ser importante quando nós conversarmos, por exemplo, sobre os princípios limitadores do poder punitivo estatal, tá? E essas informações, elas acabam sendo importantes para quando você estiver também diante de um caso concreto ou diante de uma análise, de uma decisão, tentando entender o porquê que o STF, o STJ tomou uma determinada decisão, foi sobre um viés e não sobre o outro, né? Essas fundamentações, elas são muito importantes, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente encerra esse bloco, te vejo no próximo bloco para a gente continuar então com essas temáticas que eu já sinalizei para você que caem aí em concursos de alto rendimento. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.